Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, cuidados com animais de estimação. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Anderson Rossi, que é veterinário. Anderson, obrigado pela sua presença hoje aqui na TVE, na TV Educativa de Ponta Grossa. Obrigado pelo convite, Ney. Estou à disposição. Anderson, nós acabamos desenvolvendo ao longo dos últimos séculos uma relação de carinho profundo com os nossos animais de estimação. E acho que os animais de estimação têm diversas funções em nossa vida, inclusive na infância. Por conta da vida curta deles, nós aprendemos, por exemplo, a lidar com o evento da morte. Né? E isso é trágico, mas prepara psicologicamente as crianças para a fase adulta, onde inevitavelmente isso vai acontecer com pai, mãe, avós, enfim, não há como evitar esse processo. Mas estou citando aqui um dos aspectos positivos da convivência com animais de estimação. Existem outros. Os animais de estimação literalmente suprem um vazio emocional na vida das pessoas, só que a humanidade cometeu um pequeno crime nesse processo. Ela fez com que esses animais ficassem dependentes da gente. Então, hoje, gatos e cães dependem da gente, pelo menos uma boa parte deles. Né? Dizem que os gatos são autônomos, depende do gato. Né? E eu gostaria que você nos ajudasse a entender que tipo de cuidados nós devemos ter, cuidados básicos, essenciais, algumas dicas para quem está em casa nos assistindo, com os nossos animais de estimação. Por exemplo, vamos começar pelo básico, alimentação. Né? Antes de falar de medicação, vacinas, né? Alimentação. Qual é a alimentação que deve ser dada a um gato ou a um cão? Obviamente eu acredito que a ração seria mais indicada, mas quando não se há dinheiro para uma ração? Então, hoje existe alguns sites preconizando já a utilização de alimentação natural, né? Que seria, não é o resto de comida que o pessoal está acostumado em casa, é fazer um alimento mais natural, mais o que a gente consome, mas cozinhar especificamente para o animal. Como você disse, a ração acaba sendo mais equilibrada, tem os nutrientes que o animal precisa. E uma coisa importante de se falar também que a mesma ração que você dá para o gato não é a necessidade que o cachorro tem. Então, muitas vezes a gente vê assim, eu tenho 2 cães, um gato, mas todo mundo come a mesma ração. Isso para o animal, para o indivíduo, é prejudicial, né? O equilíbrio é diferente. Mas existem alguns sites que preconizam isso. Então, o alimento deve ser sem conservante, né, mais natural possível, pouco sal, pouca gordura. Aí você tem aqueles animais, como você falou, ao mesmo tempo que a gente não vai falar de medicação, a gente tem aqueles animais com necessidades especiais. Né? Um cardiopata, por exemplo, né, um nefropata, que são animais que não podem comer um alimento comum, um alimento comercial. Existem aí as rações que são chamadas medicinais, são rações de tratamento. Então, assim, dentro dessa gama hoje de ração cresceu muito, né? Tem muitas marcas, tem muitas variedades. A gente sempre preconiza e sempre aconselha entrar na linha Super Premium. É um pouco mais cara, mas a composição é mais equilibrada. São com elementos com nutrientes mais ricos, então mais proteína, teor etéreo equilibrado, mais cálcio, fósforo, tudo isso para dar um crescimento, um desenvolvimento máximo. Sempre que a gente tem um animal, a gente quer que ele seja saudável. E querendo ou não, a saúde vai começar pela alimentação. A gente vê muitos animais que comem uma ração de baixa qualidade, que quando são adultos são animais deficientes. Né? Enquanto se você pega um filhote e dá uma boa alimentação, quando for adulto ele vai ser um animal mais saudável, pelo menos, do que aquele que comeu uma alimentação diferenciada mais pobre. A história da ração, ela é, na cabeça de muita gente, um evento razoavelmente recente. Né? Então, nós não temos o uso da ração sendo preconizado já há décadas, né? Pelo contrário. E aí eu vou usar o meu exemplo doméstico. Né? A minha mãe tratava os nossos animais de estimação com muito carinho. A minha mãe, meu pai, obviamente, todos nós. Mas a minha mãe fazia uma comida especial para o nosso cachorro de estimação quando eu era criança, que era um vira-lata muito querido chamado Pongo. E era uma comida muito boa, né? Que era arroz com raspas de cenoura e carne moída bovina. Né? E ele adorava aquilo. Ele adorava aquilo sem dúvida nenhuma. Pois bem, esse tipo de alimentação, repetindo, nós não tínhamos o conhecimento em relação às rações naquela época, né? Isso nos anos 70. Esse tipo de alimento pode ser dado a animais de estimação? Então, quando a gente fala em alimento natural, a gente também pensa em alimentos crus, primeiro. Então, o cozimento é um processo que hoje a gente está tentando evitar.
A carne, você pode, lógico, se você for uma pessoa que tem a opção, que você queira tratar teu animal com alimentação caseira, muitas vezes a carne é crua, tem osso também, porque é a parte onde vai ter o cálcio, né, vai ter equilíbrio de carboidrato e de gordura. Hoje, como você fala assim, da forma que você fala, lógico, não tinha um equilíbrio. Então hoje já existem os nutricionistas animais, se você quiser dar uma alimentação caseira. Você leva no nutricionista, ele vai ver a necessidade do cão e vai te dizer, olha, ele precisa comer tanto de arroz, tanto de carne vermelha, tanto de osso, tanto de fibra. Mas assim, de uma forma geral, como você diz, a ração é de um tempo para cá, mas a gente já tem estudos que provam que animais que são alimentados com ração vivem mais do que animais que são alimentados com comida caseira. Né? Antigamente era muito comum, assim, você pegava o cachorro de 8 anos de idade que era velho, né? Comia resto de comida, mas morria com seus 8 anos, 7 anos. Hoje os animais estão durando 15, 17 anos. Então, assim, lógico, eu não sou estudioso da área, mas eu vejo que a ração veio para melhorar essa expectativa de vida, né? Essa perspectiva. Mas o que a gente aconselha, não necessariamente você precisa dar só a ração. Por exemplo, verduras, está liberado. Frutas está liberado. Né? Então, e carne, como que eu posso dar carne? Pode, não tem problema nenhum, sempre fazendo com que o animal coma a ração e ganhe a carne como um petisco. Né? Bom, aqui a gente está falando de cães e gatos, basicamente, né? Sim. Existem vários animais de estimação, peixes, aves, enfim, mas especificamente cães e gatos. E no caso desses dois cães e gatos, vamos falar um pouquinho agora de vacinação. Como que funciona o processo de vacinação desses animais? Bom, a fase mais crítica é a fase inicial, né? Com 43 dias. Então, o que acontece? O filhote nasce, vai amamentar, vai amamentar o colostro, que é rico em imunidade, né? Em anticorpos. Então, durante 43 dias a 45 dias, ele está protegido, teoricamente está protegido. Depois disso, começa a cair essa imunidade, que é a imunidade materna, e a gente precisa começar o esquema de vacinação. Normalmente, 3 doses de vacina para as principais viroses. Então, aí, protocolos com 21 dias de intervalo, protocolos com 30 dias de intervalo, cada profissional tem o seu protocolo, mas tanto um quanto o outro funciona muito bem. E aí complementar, existe a vacina da raiva, que a gente pede para fazer porque a raiva é 100% fatal. Então se acontecer de pegar, não tem o que fazer. E é uma zoonose, ou seja, transmite para as pessoas também, né, que possam ser atacadas. E aí existem vacinas complementares como vacina de giardia, vacina de gripe, vacina de verme do coração, que é chamado de girofilária. Então são vacinas teoricamente opcionais. Lógico que o que hoje eu percebo assim, dentro da medicina veterinária, a gente trabalha muito mais de uma forma preventiva. Então quem tem um animal que vai levar no veterinário, provavelmente ele vai querer um protocolo mais amplo, né? Que o animal possa viver muitos e muitos anos sem desenvolver uma doença mais grave, como por exemplo uma sinomose, que mata 96% dos casos, ou uma parvovirose, que chega a matar 80% dos casos, dependendo da raça. Então, assim, a gente vê que os tutores hoje estão mais preocupados com essa profilaxia, com essa prevenção, do que antigamente. Antigamente, como você falou, né, acabava tendo um animal, pegava, ganhava, ficava no fundo do quintal e muitas vezes não tomava uma vacina na vida toda. Hoje o pessoal se preocupa muito em adquirir um filhote, levar para o veterinário para ver se está tudo bem, como que vai agir, como que vai ser o protocolo vacinal, mas é muito importante, muito interessante a vacinação de forma preventiva. Uhum. Você falou vacina contra a raiva para cães e gatos? Sim, os dois. Então, os dois animais, tanto cães e gatos, precisam da antirrábica? São expostos, são suscetíveis. Que outras zoonoses, além da raiva, podem ser contraídas por esses animais? A raiva pode, literalmente, também contaminar um ser humano e, dependendo do grau de intensidade, deixar esse ser humano em estado, infelizmente, muito mal, né? Para simplificar. Existem alguns relatos que até, mas eu acho que faz muitos e muitos anos que isso não acontece, de matar seres humanos. Mas faz muitos e muitos anos que isso não acontece. Agora, existem outras zoonoses além da raiva? Sim, sim. Por exemplo, dentro do protocolo vacinal, a giardia é uma zoonose também, mas ela não é tão grave quanto a raiva, sim. Ela desenvolve um distúrbio gastroentérico como uma salmonela, muito parecido com a salmonelose. Só que a gente sempre fala, né, a giardia acaba sendo preocupante quando você tem crianças em casa. Porque aquele costume, muitas vezes o cachorro lambe a mão, a criança leva a mão à boca, ou lambe o rosto, né, e essa transmissão acontece através dessa forma. Então a giardia é uma zoonose. Doenças de pele, existem algumas sarnas, fungos, por exemplo, que podem ser zoonoses também. Toxoplasmose, a gente não tem
na nossa região um problema tão grave quanto a toxoplasmose, mas do norte do Paraná para cima é endêmico. E também muito, de uma certa forma, de uma gravidade grande para a gente. Então, assim, a toxoplasmose hoje, para pessoas que pretendem viajar para o norte do Brasil, aí é importante vacinar. Então, não entra nesses esquemas mais básicos, é um esquema de vacinação um pouco diferente, mas são dos zoonoses preocupantes. Uhum. É por isso que esses animais precisam ser vacinados, tanto cães quanto gatos. Sim, sim. Além da proteção, além da saúde deles, a saúde das pessoas que convivem com eles também. Uhum. Anderson, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.